bem, pessoal? Bom dia a vocês. Vamos começando aqui a nossa aula. Nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre a lei de drogas, que é um tema sempre importante. A lei de drogas é a Lei 11.343 de 2006, e ela veio regular em 2006 toda a matéria inerente a drogas. Até 2006, essa matéria estava regulada por duas leis anteriores, uma lei de 76, que tratava da parte de direito material, e uma outra lei de 2002, que tratava da parte processual. A lei de drogas atual revoga as duas anteriores e passa a dar um tratamento uniforme tanto para a parte de direito material quanto para a parte de direito processual. Evidentemente que a gente vai pegar aqui os pontos mais importantes, né? Não vamos tratar de tudo da lei, pensando aí na prova de vocês e se tratando aqui, obviamente, de uma reta final. Então a gente não vai tratar de todos os pontos, né? Nós vamos tratar daquilo que é realmente relevante. E eu quero começar com vocês pelo artigo 28 da lei. O artigo 28 da lei, deixa eu só abrir aqui, o artigo 28 da lei, ele trata do crime de posse de drogas para consumo pessoal, que é vulgarmente chamado de crime de uso de drogas. A lei está organizada em vários títulos e o título onde se encontra o artigo 28 é o título da prevenção, da educação, da reinserção, da prevenção do consumo de drogas. Então, a gente não está dentro de um título que trate de repressão, mas embora ele não trate de repressão, esse título, ele traz um capítulo de crimes, onde está o artigo 28. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele é um crime. Embora ele não tenha pena privativa de liberdade, como a gente vai ver, ele está dentro de um capítulo que tem como nome, como título, dos crimes e das penas, o que levou o Supremo Tribunal Federal a dizer, logo da entrada em vigor da lei, analisando uma posição que vinha sendo sustentada naquela época pelo Luiz Flávio Gomes, que esse fato se trata sim de crime. Ou seja, que nós estamos sim diante de um crime, de uma conduta que foi incriminada pelo legislador. Então, o artigo 28 é um tipo penal. É um tipo penal que trata da questão referente às drogas. Então, o artigo 28 dispõe que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. E aí ele prevê 3 penas ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o bem jurídico protegido aqui não é a saúde do usuário, né? Porque senão a gente estaria diante de uma inconstitucionalidade, um crime de autolesão, e a autolesão não pode ser tutelada penalmente. Então, nós estamos diante de um crime que protege a saúde pública como bem jurídico e não a saúde do usuário. Não é a saúde do usuário de drogas que está sendo tutelada, o que está sendo tutelado ali é a saúde de todos, que pode ser atingida, é difícil até de explicar, né? Mas que pode ser atingida de forma indireta quando alguém adquire drogas para consumo pessoal. Então imagina que eu termine aqui a minha gravação, saia daqui e adquira ali embaixo maconha para consumo pessoal, e adquirindo maconha para consumo pessoal, eu estou colocando em risco a saúde como um todo. Porque, de forma indireta, eu posso, por exemplo, usar a maconha e, sob o efeito da maconha, acabar batendo com o carro, acabar lesionando alguém. Ou sob o aspecto de que eu, ao comprar maconha, estou financiando o tráfico de drogas. E ao financiar o tráfico de drogas, eu estou permitindo que ele se alastre, que ele cresça, que ele atinja também outras pessoas. Então essa que é a questão referente a uma proteção indireta da saúde pública aqui. O Supremo Tribunal Federal atualmente está analisando o crime do artigo 28. Ele novamente está verificando se esse crime tem alguma inconstitucionalidade nele, no sentido de que pode ser que esse crime viole a Constituição
quando protege tão indiretamente bens jurídicos. Ou seja, ele não teria um bem jurídico tutelado diretamente por ele, o que não justificaria a sanção penal. E, por outro lado, o Supremo também está analisando, no mesmo processo, se esse crime não fere as liberdades individuais. Porque se eu quero usar drogas, né, o que o Estado tem a ver com isso? Né? Eu posso usar bebida alcoólica, eu posso usar remédios, eu posso usar nicotina, e o Estado não tem nenhuma proibição quanto a isso, não tem nenhuma relação quanto a isso. Então, por que não ter a mesma liberdade de decisão quanto a drogas atualmente consideradas como ilícitas? Então, essa é uma discussão relevante que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, está fazendo e que pode ser, temos já 3 votos lá nesse sentido, que o Supremo acabe entendendo que o crime do artigo 28, de alguma forma, viola a Constituição. Atualmente já tem o voto do relator, que é o ministro Gilmar Mendes, e na sequência dele tem o voto do ministro Edson Fachin e do ministro Barroso, que eram os mais antigos na época. E só para vocês terem ideia de quanto tempo já tem isso, na sequência o ministro Teori Zavascki pediu vista. Aí o ministro Teori Zavascki morreu e a vista foi para o ministro Alexandre de Moraes, que até hoje não levou de volta isso a julgamento. Mas provavelmente virá a ser julgado em breve e o Supremo vai ter a oportunidade de se manifestar, então, quanto à constitucionalidade ou não do artigo 28. E só para entenderem, a proposta que tem lá é de que o artigo 28 seja analisado sob o prisma de uma inconstitucionalidade sem redução de termo, ou seja, é inconstitucional que ele seja crime, mas ele pode ser uma infração administrativa, com as mesmas sanções. Então se transferiria isso do direito penal para o direito administrativo, mantendo-se inclusive as mesmas sanções como aplicação ali. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, estamos aí diante de um crime de natureza comum, não há qualquer exigência aqui para que seja sujeito ativo de qualidades especiais, então qualquer um pode figurar como sujeito ativo. O sujeito passivo é a coletividade, né? Um crime que atinge a coletividade, portanto, um crime que tem aí como sujeito passivo todos, né? Todas as pessoas. São 5 condutas: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. É um tipo misto alternativo. Se o agente pratica qualquer uma dessas condutas, o crime já se caracteriza. E se ele praticar alguma dessas condutas em conjunto com outra, ele adquiriu e guardou a mesma substância lá, a mesma droga, o crime é único, há apenas um crime ali. E há um elemento subjetivo especial que é o que diferencia esse crime do tráfico. O que diferencia o crime de uso para o tráfico é que ele quer a droga para consumo pessoal. Então ele vai praticar essas 5 condutas. Lá no tráfico, pessoal, tem 18 condutas. Entre as 18 condutas do tráfico, tem essas 5. Então, lá dentro do tráfico, a gente tem a conduta de adquirir, tem a conduta de guardar, ou seja, lá dentro do tráfico, existem essas mesmas condutas quanto ao tráfico de drogas. Então, o que precisa ficar claro aqui, né, é que o que diferenciam essas 5 condutas, o que diferencia essas 5 condutas daqui para o tráfico, é que ele aqui quer as drogas para consumo pessoal. E o próprio parágrafo 2º do artigo traz um critério para definir, num caso de posse de drogas, se as drogas se destinavam a consumo pessoal ou não. Esse critério para definir isso, se as drogas se destinavam a consumo pessoal ou não, está estabelecido aqui no parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, os antecedentes e tal do agente. Então, o juiz vai levar em consideração esses elementos aí como forma de definir se aquela substância se destinava a consumo pessoal ou se aquela substância se destinava ao tráfico de drogas. Esse é o critério trazido pela lei. Primeiro, quantidade versus natureza. Então, não é a quantidade em si, é a quantidade versus a natureza. Qual é a substância que foi apreendida? A substância que foi apreendida é essa aqui. Quanto ele tinha dela? Ele tinha essa quantidade. Isso pode caracterizar uso ou tráfico, então é dessa forma que deve ser analisado ali. Depois, ele vai levar em consideração as condições da operação. Onde foi? Foi num lugar reconhecidamente de venda de drogas?
ou foi num lugar reconhecidamente de uso de drogas? Foi dentro da casa da pessoa ou foi no carro dela e tal? Teve troca de tiros, tinha arma, tinha dinheiro, tinha rádio de comunicação, ou seja, tudo isso vai ser levado em consideração para determinar qual era a circunstância real, qual era a circunstância concreta ali. Depois, por último, alguns elementos pessoais. Circunstâncias sociais, ele é rico, ele é pobre, ele está empregado ou desempregado, como é que ele se comporta socialmente, e pessoais. Ele é analfabeto, ele é alfabetizado, então condições aqui que são complementares, né? Não podem ser o norte da decisão, são condições complementares. Bem como a conduta e os antecedentes criminais. Então, isso quase chega a ser um preconceito, né? Então a gente tem que tomar algum cuidado na análise desses elementos. Voltando lá para o caput, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas. Todos os artigos da lei de drogas, e essa é uma informação importante, isso é cobrado em prova, tratam-se de normas penais em branco de caráter heterogêneo. O que é uma norma penal em branco de caráter heterogêneo? É uma norma penal em branco, cujo complemento dela, que vai dar a ela o conteúdo dela, vem de um outro órgão que não é um órgão competente para legislar em matéria penal. Nesse caso específico, quem diz quais são as substâncias consideradas como drogas é o Poder Executivo, por meio de uma autarquia de finalidade especial chamada Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse órgão se reúne, tem um conselho e eles fazem uma portaria dizendo quais são as drogas. Atualmente, é uma portaria de 1998, obviamente atualizada desde então, é a portaria 344 de 98. Ela tem várias listas com várias substâncias, essas substâncias é que integram o conceito, o conteúdo de drogas para fins de aplicação da lei. Então você tem lá anfetaminas, você tem lá anabolizantes, além das drogas que são proibidas, cocaína, maconha, êxtase, lança-perfume, LSD, além das substâncias que são proibidas, existe uma lista, existem outras listas lá, que também integram a lei de drogas. Então, um farmacêutico, por exemplo, que vende um determinado medicamento, cujo componente químico está no rol de drogas, sem autorização, é um medicamento que tem que ter a receita retida, ele não cobrou, ele vendeu mesmo sem a receita retida, ele vendeu para um amigo dele que gosta de usar e tal, ele é traficante de drogas. Então se caracteriza ali o tráfico de drogas para essa pessoa. E o amigo que adquiriu ilegalmente é usuário de drogas. E é exatamente por essa razão que aparece aqui no final um elemento normativo do tipo que permite excluir o crime. Ou seja, um elemento normativo do tipo que vai tornar o fato atípico quando o agente adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar drogas com autorização legal. Se ele faz isso com autorização legal, ele faz isso porque ele realmente é usuário dessas drogas, ele faz isso porque ele realmente precisa do uso dessas substâncias e tal, esse fato não é crime. E não é crime porque é atípico. Ou seja, há uma exclusão da tipicidade do fato. O fato vai ser considerado atípico e, sendo considerado atípico, ele evidentemente não será punido por isso. Então é uma questão de atipicidade. É um elemento normativo do tipo, uma excludente da própria tipicidade. E aí o legislador traz as penas. Até 2006, o crime de uso de drogas tinha pena privativa de liberdade. Em 2006, ele deixou de ter. Então esse crime não é mais um crime punido com pena privativa de liberdade. Esse é um crime atualmente punido com penas restritivas de direito. Advertência, serviço comunitário, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Portanto, não há mais pena privativa de liberdade nesse crime, não havendo mais pena privativa de liberdade nesse crime, houve uma descarcerização. Cuidado, né? É errado falar em despenalização. O crime não foi despenalizado. Se você for usar a palavra despenalização, deveria usar despenalização no que tange a prisão. Realmente, pena de prisão não tem mais, pena privativa de liberdade não tem mais, mas tem pena restritiva de direito. Então ele não foi despenalizado, ele tem pena restritiva de direito. O que houve foi uma descarcerização. Não tem mais o encarceramento, não tem mais a pena privativa de liberdade. Essas são as penas. Os parágrafos 3º e 4º
regulam como é que essas penas serão aplicadas. Então, nas situações de primários, né, de pessoas que são primárias, essa pena vai ser aplicada pelo prazo máximo de 5 anos. E quando se tratar de um reincidente, obviamente ele está falando do reincidente específico nesses crimes, aí o encarceramento será por um período maior, a pena restritiva de direito será por até 10 meses. Então, 5 meses como prazo normal, até 10 meses nessas situações. E o parágrafo 1º, importantíssimo, traz uma conduta equiparada. Ou seja, também responde pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal aquele que semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de drogas para consumo pessoal. Então, se eu tenho lá no quintal da minha casa um pé de maconha, um pé de maconha plantado, que eu uso para produzir maconha para mim, para meu uso exclusivamente, eu respondo pelo próprio uso. Essa plantação não é a plantação do tráfico. Lá no tráfico tem outra plantação, que é a plantação de substâncias destinadas à produção de drogas. Aqui é produção de drogas, elemento subjetivo especial, para consumo pessoal. Então é a mesma análise. Quantos pés ele tinha? Ele tinha um grande laboratório ou ele tinha ali uma coisa artesanal na casa dele? A droga que ele produzia estava embalada como se fosse ser comercializada? Ou a droga que ele produzia estava guardada de qualquer maneira lá para ele ir consumindo num saquinho e tal, sei lá. Então, esses elementos é que vão ser utilizados aí pelo juiz como forma de determinar se aquela plantação era para produção, para consumo pessoal ou se era para outra finalidade. Então esse é o crime. Quando chega no parágrafo 6º, isso cai também em provas de decoreba, o legislador prevê aí 2 formas de forçar a pessoa a cumprir a pena restritiva. Imagina, foi aplicada lá uma pena restritiva e essa pessoa não está cumprindo a pena restritiva. Ela, apesar da pena restritiva ter sido imposta a ela não está cumprindo a pena restritiva. Ela não foi no serviço comunitário, ela não se apresentou lá no curso para assistir aula, ela não está cumprindo a pena restritiva de direitos que ela deveria ali cumprir. Se ela não está cumprindo a pena restritiva de direito, o juiz, para forçá-la, vai chamá-la e vai submetê-la sucessivamente, então primeiro uma, depois a outra, à admoestação verbal e à multa. Então o juiz vai chamá-la, primeiro vai dar uma admoestação verbal, né? Uma bronca, um esporro, vai dizer lá que ele tem que cumprir a pena, que ele tem que sair dali e cumprir a pena e tal. Se ele continuar sem cumprir, aí o juiz chama novamente e aplica a pena de multa. Então essa é a estrutura desse crime. E um outro ponto que também cai em prova é que, como ele não tem pena privativa de liberdade fixada, o legislador teve que dizer como fica a prescrição dele. Como é que corre a prescrição desse crime, já que ele não tem pena privativa de liberdade fixada ali? Já que ele não tem pena privativa de liberdade fixada como parâmetro para se calcular a prescrição, o legislador fixou o prazo em 2 anos. Então, se caiu uma questão na prova tratando da prescrição do crime de uso, o crime de uso prescreve em 2 anos. Então, o prazo prescricional dele é esse, ele prescreve em 2 anos, ok? Essa é a prescrição dele. Beleza. Espera aí, pessoal. Voltou. Estava aqui apertando, não estava voltando. Então, esse é o crime de uso. A competência do GCRIM é crime de menor potencial ofensivo, está lá no artigo 48 da própria lei. Cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo, e se não puder nada disso, aí ele pode vir a ser condenado. Mas se ele for condenado, as penas são essas aqui. Legal? E se ele descumprir essas penas, pode virar prisão? Não. Se ele descumprir essas penas, admoestação verbal e multa. E se mesmo assim ele não cumprir? Se mesmo assim ele não cumprir, vai esperar os 2 anos da prescrição e aí prescreveu. Os 2 anos da prescrição são tanto para prescrição executória, ou seja, após a condenação transitada em julgado, quanto para a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que ocorre durante o processo ou até antes do processo, ou seja, antes do trânsito em julgado. O legislador escreveu que prescreve em 2 anos a aplicação, pretensão punitiva, e a execução, pretensão executória, das penas desse crime aqui. Então, o prazo prescricional de 2 anos é para tudo, legal? Tanto para aplicar quanto para executar a pena, beleza? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos aí continuando
Vamos continuar com a análise da lei de drogas, agora passando para o crime de tráfico, que é o crime que inicia lá a segunda parte criminal da lei. A lei tem duas partes criminais. Tem essa primeira que a gente analisou com o crime de uso e tem uma segunda parte com o crime de tráfico de drogas, com os crimes inerentes à comercialização de drogas, que começa lá no artigo 33. Então é um outro capítulo, né, iniciado para tratar especificamente da repressão ao tráfico, a comercialização, a venda de drogas ali. O artigo 33 é o crime de tráfico de drogas, né? O crime principal da lei, aquele que é o mais importante da lei. E esse crime de tráfico de drogas, ele traz uma estrutura muito parecida com a do uso. Ele coloca ali as condutas, aqui são 18 condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Ele segue a essas 18 condutas a palavra drogas, coloca ali um elemento objetivo para deixar claro que o tráfico não é um crime econômico, então, ainda que gratuitamente, e coloca o elemento normativo sem autorização ou em desacordo com a lei. Então, é um crime bem parecido. O bem jurídico é o mesmo, a saúde pública. Aqui a saúde pública fica em perigo de forma mais direta, né? Quem produz drogas ou quem distribui drogas coloca a saúde pública numa situação de risco. Então aqui a gente tem uma situação mais concreta, uma situação mais clara do risco que é produzido aqui. Aqui existem 18 verbos, então a gente tem aí um tipo misto alternativo. Se o agente praticar qualquer um desses verbos, o crime já está caracterizado. Se o agente praticar 2, 3, 4 verbos num único contexto, a gente vai ter aqui um crime único. Então, se ele importa uma droga, depois ele prepara essa mesma droga e aí ele vende essa droga, isso traduz-se caracteriza um único crime. Alguns verbos aqui são instantâneos, como, por exemplo, adquirir, vender, outros são permanentes. E aí, se o verbo for permanente, vale a pena lembrar que durante toda a permanência é possível realizar a prisão em flagrante. Então, por exemplo, quem tem em depósito drogas, ou quem está expondo à venda, né, oferecendo à venda drogas num site, por exemplo, está em situação de flagrante o tempo todo. O crime se caracteriza como uma norma penal em branco, vai ser complementada por aquela mesma portaria 344 de 98 da Anvisa, portanto uma norma penal em branco de caráter heterogêneo, já que o complemento vem de outro lugar que não é o Poder Legislativo Federal, que não é a lei federal. Ainda que gratuitamente, significa que esse crime se caracteriza mesmo quando ele não quer ganhar dinheiro, mesmo quando ele não quer ter lucro. Então, se uma pessoa distribui, por exemplo, numa festa, drogas gratuitamente para os frequentadores daquela festa, ele pratica o crime de tráfico, mesmo que ele não tenha objetivo direto na mercancia, na comercialização das drogas. E o elemento normativo permite que a venda ocorra de forma atípica, que a produção ocorra de forma atípica, que essas condutas ocorram de forma atípica quando tiver autorização da lei ou autorização regulamentar. Como eu disse a vocês, a portaria não tem só as drogas proscritas, não tem só as drogas que estão proibidas de modo absoluto. A portaria também trata de situações de drogas que são de uso medicinal, de uso hospitalar, algumas que são comercializadas nas drogarias, nas farmácias, livremente. Então, a pessoa pode entrar numa farmácia e comprar Valium, comprar Rivotril, que são substâncias que estão no rol de drogas. Mas ele faz isso observando o regulamento. Ele faz isso observando a lei. E aí é óbvio que quem vende não é traficante e quem compra não é usuário. Porque o elemento normativo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar não está presente ali. Ao contrário, eles estão adquirindo regularmente. Eles estão comercializando, produzindo, fabricando, tendo em depósito, transportando, importando regularmente. Então, se está fazendo isso regularmente, o crime, evidentemente, não pode ser caracterizado.
O tráfico é um crime de natureza formal, a consumação dele ocorre com a prática das condutas, não é necessário que ocorra nenhum tipo de resultado lesivo. A pena dele é extremamente alta, a pena do tráfico é de reclusão de 5 a 15 anos, então para um crime de perigo abstrato contra a saúde pública é uma pena extremamente alta, né? 5 a 15 anos. É uma pena que muitos crimes de dano não têm. A pena da tortura é 2 a 8, a pena da lesão corporal gravíssima é 2 a 8. A pena do roubo, que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é uma pena de 4 a 10. Né? Então, a pena do tráfico de drogas é realmente alta, né? Porque a gente sabe que o tráfico de drogas tem sido considerado em várias das sociedades ocidentais modernas como sendo o grande inimigo da paz social e tal, e, portanto, se justifica, dentro desse caráter ideológico, uma pena tão elevada. O parágrafo 1º traz modalidades equiparadas ao tráfico, ou seja, também é tráfico. Então, quando a gente fala em tráfico de drogas, nós estamos falando do caput e do parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º, pessoal, inciso 1, uma série de condutas, de novo aí, várias condutas, importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, de novo, um tipo misto alternativo, com várias condutas. De novo aparece o elemento normativo, então é necessário, para o fato ser típico, que ele faça isso não autorizado, que ele faça isso em desacordo com determinação legal. Se ele fizer com autorização, o fato é atípico. E o que muda aqui é o objeto material. O objeto material do crime deixa de ser as drogas e passa a ser a matéria-prima, o insumo, o produto químico destinado à preparação de drogas. Então ele aqui não tem cocaína, mas ele tem éter que vai ser usado no refino da cocaína. Ele aqui não tem maconha, mas ele tem um produto químico que vai ser usado na secagem da maconha. Então ele está fornecendo matéria-prima. Matéria-prima, insumo ou produto químico que vai ser utilizado para a preparação de drogas. Aqui há um elemento subjetivo, né? É necessário que ele saiba que ele está fornecendo aquilo, importando, exportando, remetendo, oferecendo, fornecendo, com a destinação da preparação de drogas. Se o agente não sabe que aquilo vai ser usado na preparação de drogas, ele está em erro de tipo. E o erro de tipo, como vocês sabem, exclui o dolo, gerando a atipicidade do fato. Inciso 2. O inciso 2 traz a plantação. Ele semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com a lei, de plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de drogas. Então, vejam, o legislador trata do semear, cultivar ou colher. Trata da questão das plantas que são matéria-prima para a produção de drogas. Lá no crime de uso, quando ela for para consumo pessoal. E aqui no crime de tráfico, quando ela se destinar a outra finalidade. Foi plantada para a produção de drogas e não era para consumo pessoal. Então, se não era para consumo pessoal, vai ser aqui no tráfico de drogas. É nesse dispositivo, pessoal, que incide o 243 da Constituição de 88, quando prevê a expropriação, ou seja, a perda não indenizada, de imóveis onde se encontrem plantações de plantas psicotrópicas, de plantas que sirvam para a produção de drogas. O artigo 243 da Constituição prevê essa perda, né? Vai perder o imóvel, seja ele rural ou urbano, onde foi encontrada a plantação de drogas para fins de tráfico. Obviamente que para fins de uso não há essa perda, né? Porque isso seria completamente desproporcional. Imagina, você foi flagrado porque tinha plantas para a produção de drogas para consumo pessoal, a sua pena vai ser serviço comunitário, frequência a curso ou advertência, mas eu vou tomar o seu sítio. Não. Então não seria proporcional pegar um crime tão pouco grave, com penas tão pequenas como o uso, e caracterizar a perda da gleba de terra. Então a perda aqui é apenas para o tráfico de drogas. E o inciso 3, ele trata da utilização de local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, ou seja, você é o dono, a posse, você é um possuidor,
A administração, você é quem administra o lugar, você é um gerente, um diretor, a guarda ou a vigilância. Então basta que você seja um porteiro, um vigilante dali. Ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a lei, para o tráfico ilícito de drogas. Então o que é essa terceira modalidade equiparada? A modalidade equiparada de quem, tendo a propriedade, a posse de um bem qualquer, pode ser um bem móvel ou imóvel, pode ser um bar, mas pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser uma lancha, um avião. Ele utiliza ou permite que alguém utilize desse bem para fins de tráfico de drogas. Então imagina que eu empreste o meu carro para alguém levar drogas daqui da Barra da Tijuca até o centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso caracteriza essa modalidade equiparada do tráfico de drogas, prevista aqui no inciso 3. Então, tráfico de drogas é isso, é o caput, desculpem, é o caput do artigo, e essas três modalidades do parágrafo 1º. Esse é o tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, que é considerado mais grave, que vai ter pena de 5 a 15 anos, que se for internacional vai ser julgado na Justiça Federal, ou seja, esse é o tráfico de drogas. O parágrafo 2º, pessoal, vai trazer uma modalidade privilegiada, que, portanto, não é tráfico no sentido de hediondez, induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido de drogas. Essa conduta é a conduta daquele que não forneceu drogas, ele não é traficante, ele não tem drogas para fornecer, ele não vai vender, ele não está fazendo propaganda das drogas que ele vende, mas ele induziu, instigou ou auxiliou alguém no uso. Ele induziu alguém a usar drogas. Olha, usa, você vai gostar. Ele instigou. A pessoa já pensava, pô, não sei se eu compro maconha. Compra sim, você vai gostar e tal. Ou auxiliou. Esse auxílio pode ser qualquer um. Emprestar o lugar, dar uma carona para comprar, emprestar dinheiro, emprestar o isqueiro para que a pessoa acenda o cigarro de maconha. Ou seja, qualquer tipo de auxílio material no sentido de que o uso de drogas se concretize ali. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Então a gente está diante aqui de uma pena privativa de liberdade muito menor do que a do tráfico, embora continue indo para a vara criminal, embora continue tendo o procedimento processual aqui da lei, o procedimento especial do tráfico de drogas e tal, mas cabe suspensão condicional do processo, já que a pena mínima é de 1 ano. Então é possível o Ministério Público propor, na forma do artigo 89 da Lei 9.099, a suspensão condicional do processo. E, evidentemente, que um crime com uma pena tão pequena não pode ser equiparado a hediondo. Então, evidentemente que a hediondez é afastada. Você está vendo aí um número de uma ADI, ADI 4274. Essa ADI foi a ADI da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um protesto que acontece em diversas capitais, não só capitais, em diversas cidades do país. Não sei exatamente qual é a época e tal, mas acontece um protesto defendendo a legalização da maconha. Então, são pessoas que desejam que a maconha seja legalizada e que o seu uso seja liberado. Essa marcha da maconha, em algumas cidades, era impedida pelo prefeito, ou pelo delegado, ou pelo governador e tal, ela era impedida sob a fundamentação de que ela fazia apologia ao uso de drogas, de que ela estimulava o uso de drogas, de que ela induzia o uso de drogas. E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei dessas, municipal ou estadual, que proibia a marcha da maconha. E o Supremo entendeu que a marcha da maconha não pode ser proibida, porque ela faz parte da liberdade de expressão. E qualquer pessoa pode defender o que quiser, se eu quiser defender, desde que a defesa daquilo seja lícita. Eu não posso defender, por exemplo, o nazismo. Eu não posso defender, por exemplo, o racismo, porque a defesa do racismo vai se confundir, provavelmente, com o artigo 20, lá na prática do preconceito racial. Mas eu posso defender o uso da maconha? Acho que usar maconha faz bem para a saúde, acho que usar maconha não deveria ser crime, acho que usar maconha é uma coisa legal, então posso. Não tem nada que me impeça de fazer isso, a minha liberdade de expressão é plena, por isso o Supremo julgou essa ADI e considerou que a marcha da maconha é válida, que não pode usar maconha na marcha da maconha, claro, é proibido, mas a marcha da maconha é válida, deve acontecer. Já o parágrafo 3º, pessoal, ele traz uma modalidade privilegiada de tráfico para o verbo oferecer.
A gente viu que lá no caput tem o verbo oferecer, então oferecer é tráfico de drogas. Aqui a gente tem uma modalidade com pena muito menor. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Então, o verbo é oferecer. Oferecer significa perguntar se a pessoa quer. Olha, você quer usar maconha junto comigo e tal? Oferecer. Eventualmente, então isso não pode se tornar um hábito, sem objetivo de lucro, ele não pode querer ganhar dinheiro com isso, né? Lucro é um conceito econômico, é ganhar dinheiro. Então, teoricamente, ele pode até dividir o preço da droga com um amigo dele lá que vai usar junto, mas ele não pode querer ganhar dinheiro. Então, oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e o pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Então, é dessa forma que o crime se caracteriza, né? O agente vai, o agente vai oferecer, eventualmente, ele não quer ganhar dinheiro, a pessoa tem que ter uma relação com ele e eles vão usar juntos. É a rodinha de amigos, né? Aquele grupinho de amigos que vai usar droga ali de forma compartilhada e que, portanto, não devem ser considerados como traficantes, lá no caput do artigo. O legislador percebeu que, muitas vezes, as pessoas usam drogas em conjunto, mesmo que isso não deve fazer delas traficantes de drogas. O parágrafo 4º do artigo, ele traz uma causa de diminuição de pena que gera muitas discussões. Muitas discussões. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, então essa diminuição de pena é só para o tráfico, legal? Lá no caput. Não é para o parágrafo 2º, nem para o parágrafo 3º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, então é uma causa de diminuição de pena. Vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre uma organização criminosa. Então a gente está diante aqui de uma situação de um traficante menos perigoso, né? Um traficante menos reprovável, portanto. Um traficante que atende a alguns requisitos. A primeira discussão sobre essa causa de diminuição de pena é se ela retroage a casos anteriores. E aí tem uma súmula, que é a súmula número 501 do STJ, que diz que essa diminuição pode sim retroagir a casos da lei anterior, porque na lei anterior ela não existia, então ela é uma novatio legis in melius, ela é uma lei nova para melhor, então ela pode sim retroagir a fatos anteriores, mas ela tem que retroagir na integralidade da lei, ou seja, a pena de 5 a 15 com a diminuição. Ela não pode retroagir para ser aplicada na pena anterior, porque a pena anterior era menor, aí surgiu essa dúvida. Ela não pode retroagir para ser aplicada na pena da lei anterior, porque isso geraria uma combinação de leis. E o STJ e o STF são contrários à combinação de leis. Então, se cair na prova uma questão sobre combinação de leis, você diz que não pode acontecer em matéria penal, e a situação clássica foi essa aqui. Foi essa situação que levou à súmula 501, que diz que a lei nova de drogas pode ser aplicada retroativamente desde que a íntegra dos seus dispositivos seja mais benéfica. E ainda traz expressamente vedada a combinação de leis. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que se discute aqui é quanto a essa expressão vedada a conversão em pena restritiva de direitos. Essa expressão que hoje já aparece aí, eu vou desmarcar o azul só para você enxergar, aparece aí riscada no meio do artigo. Vedada a conversão em pena restritiva de direitos. Logo que a lei, alguns anos depois da lei entrar em vigor, o STF entendeu que essa vedação viola o princípio da individualização da pena. Que quem tem que decidir se a pena restritiva de direito é a melhor pena ou não para aquela pessoa, não é o legislador. Quem tem que decidir se a pena restritiva de direito é a melhor pena ou não para aquela pessoa é o juiz. Então a individualização da pena aqui é judicial. O Supremo considerou inconstitucional e comunicou ao Senado.
ele considerou inconstitucional via habeas corpus, não era uma ADIM, não era nada disso, então ele comunicou ao Senado. E o Senado da República suspendeu, por meio da resolução que aparece aí, a resolução número 5 de 2012, suspendeu a eficácia da expressão vedada a substituição por pena restritiva de direito. Então essa expressão, vedada a substituição por pena restritiva de direito, ela perdeu completamente a sua aplicação, perdeu completamente a sua eficácia. A aplicação da pena restritiva de direitos é possível, legal? É possível aplicá-la. Então, cuidado com isso. Os requisitos são que ele seja primário. Primário é quem não é reincidente. Que ele tenha bons antecedentes, o que significa que ele não tem nenhuma sentença transitada em julgado anterior. Não há condenações transitadas em julgado anteriores. Lembre-se que maus antecedentes têm que ser condenações transitadas em julgado. Se não tem condenação transitada em julgado ali, não tem mau antecedente, legal? Mau antecedente tem que ser isso, né? Não adianta ser diferente. E ele não pertence a uma organização criminosa. O que significa não pertencer a uma organização criminosa, né? Ele não integra uma organização para o tráfico, o que se deve entender como associação. Porque não existe uma organização criminosa para o tráfico de drogas. O que tem é a associação para o tráfico, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é importante que se tenha essa compreensão. Ele não integra uma associação para o tráfico de drogas. Essa diminuição de pena vai ser aplicada na pena de 5 a 15 anos, lá do tráfico, ou das equiparações, caput e parágrafo 1º. O próprio dispositivo diz isso, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º. Só que esses delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, pessoal, são aqueles que são considerados hediondos. E aí surge uma última discussão. Quando essa diminuição de pena for aplicada, o crime deixa de ser hediondo ou ele continua a ser hediondo? A hediondez é afastada ou a hediondez é mantida? Então surge aqui uma discussão nesse sentido. O STJ chegou a fazer uma súmula, súmula número 512, dizendo que a hediondez era mantida. Então a súmula 512 do STJ considerava que, apesar da diminuição incidir, o crime continuava sendo hediondo e tendo, portanto, um tratamento mais rigoroso na progressão, no livramento, na prisão temporária e etc. O STF, semanas depois da súmula 512 entrar em vigor, a súmula não entra em vigor, né? Mas, enfim, da edição da súmula, o STF foi lá e disse que não. Disse que a incidência dessa diminuição do parágrafo 4º afasta a hediondez. E, portanto, o crime deixa de ser crime hediondo. O crime deixa de ser considerado como hediondo, não tem ali hediondez a ser considerada. Então, nesse sentido, o STJ acabou voltando atrás, reuniu a terceira sessão e cancelou o enunciado de súmula. Portanto, o tráfico de drogas do caput ou do parágrafo 1º, quando tiver essa diminuição do parágrafo 4º, não será considerado como crime hediondo. A hediondez dele será afastada. Passando agora a análise da associação para o tráfico, porque também é um crime que cai com alguma frequência, está lá no artigo 35. Lembrar vocês que a associação para o tráfico é um crime de associação de pessoas, assim como é a associação criminosa do 288 do Código Penal ou a organização criminosa lá na Lei 12.850, é um crime de organização, um crime de associação de pessoas especificamente para a prática de tráfico ou de tráfico de maquinário, que é o artigo 34 que eu acabei de pular aí. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º, e 34 desta lei. Associarem-se traz uma ideia de estabilidade, de formar uma sociedade, portanto, isso não se confunde com concurso eventual de pessoas. Se duas pessoas se unirem para realizar um único tráfico de drogas, não caracteriza esse crime. Esse crime pressupõe uma estabilidade, uma vontade de permanecer juntos, de se tornarem sócios no tráfico de drogas. Segundo, o quórum mínimo de pessoas é de 2 pessoas.
Então a gente está diante de um crime plurissubjetivo ou de concurso de pessoas obrigatório, necessário, que exige pelo menos 2 pessoas. Podem ser 3, 4, 10, mas pelo menos 2 pessoas. E essas pessoas vão se reunir com o fim de, então um elemento subjetivo especial, né? O que elas querem? Com o fim de praticarem de forma reiterada ou não, ou seja, a frequência que elas vão traficar não precisa ser reiterada. A frequência que elas vão traficar pode ser uma frequência maior ou uma frequência menor. A frequência, como vai acontecer, tanto faz. Mas é necessário que elas trafiquem juntas, que elas se mantenham de forma estável. O que a lei está querendo dizer é que não precisa traficar todo dia, não precisa traficar toda semana, não precisa traficar com uma habitualidade maior, mas tem que ter tráficos repetidos, tem que ter uma estabilidade nisso. Pode ser, por exemplo, vamos traficar uma vez por mês num evento que acontece aqui no Rio Centro e tal, pode ser. Não precisa ser traficar toda semana, traficar como atividade econômica principal da vida de todos eles, mas eles vão desenvolver o tráfico. Vamos traficar, imagina um tráfico internacional, vamos traficar drogas uma vez a cada semestre num navio que vem da China para o Brasil e volta para a China. Não tem uma reiteração, não é reiteração, não tem uma estabilidade de propósito ali de traficar 2 vezes por ano, a cada 6 meses, naquele navio de forma estável. Então a associação é configurada. Então não precisa ser traficar todo dia, não precisa ser traficar toda semana, mas também não pode ser um tráfico eventual. Se for um tráfico eventual, é mero concurso de pessoas, não caracteriza a associação. E os crimes que eles visam praticar são o tráfico de drogas, do caput ou equiparado do parágrafo 1º, e o tráfico de maquinário do artigo 34. A pena de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa, competência da vara criminal, procedimento aqui da lei, procedimento especial dos crimes aqui da lei, não tem nenhuma medida despenalizadora. E o parágrafo único traz uma outra associação, que é a associação para o financiamento, ou seja, agora são pessoas que não vão se unir para traficar, elas vão se unir para financiar o tráfico, para aplicar dinheiro no tráfico. Imagina, eu junto lá um grupo bastam 2, né? 2, 3, 4 pessoas, cada um vai colocar lá 100 mil reais e eu vou pegar esses, sei lá, 400, 500 mil reais e vou investir num traficante que eu conheço para ele dar retorno para a gente. Então isso caracteriza a prática desse crime de associação para o financiamento. Lembrem-se que a associação, seja qual for a hipótese, é um crime formal, então não é necessário começar a traficar, não é necessário começar a traficar maquinário, não é necessário começar o financiamento, basta que as pessoas se unam com esse propósito. Isso tem que ficar comprovado. Se elas se uniram com esse propósito, o crime de associação já está consumado, já pode ser caracterizado ali. Então ele não exige um resultado, ele não exige que as pessoas cheguem a praticar os crimes que elas pretendiam praticar ali dentro daquele contexto. Segundo, né, um segundo ponto importante aqui, né, é que a associação não é hedionda. Se discutiu muito isso na jurisprudência, se a associação para o tráfico já seria em si um crime hediondo, e a nossa jurisprudência acabou se decidindo no sentido de que não, de que a associação para o tráfico não é um crime em si hediondo. Portanto, a hediondez dele é afastada, ele não é um crime em si hediondo. É importante que se tenha isso aí em mente, né? Não é um crime que em si é considerado como crime hediondo. Então é importante entender isso. Então essa é a associação para o tráfico. E aqui, pessoal, tem um ponto que eu acho que é relevante sempre falar, né, é de que a associação para o tráfico, como eu disse no início, ela prevalece pelo princípio da especialidade sobre a associação criminosa, e isso é óbvio, acho que ninguém teria dúvida. A associação criminosa lá no 288 do Código Penal, né, a necessidade de reunião de no mínimo 3 pessoas com o fim de praticar crimes, com uma pena de 1 a 3 anos, então uma pena bem menor, né? Se a associação para o tráfico exige apenas 2 pessoas, ou seja, não precisa nem esperar terem 3, o quórum é menor e tem uma pena bem maior, é claro que ela prevalece pelo princípio da especialidade. Isso é óbvio, aqui ninguém fica com dúvida. Mas as pessoas ficam com dúvida quando a gente chega à mesma conclusão na organização criminosa.
A lei de organização criminosa é posterior à lei de drogas. A lei de organização criminosa é a lei 12.850 de 2013. Essa lei 12.850 de 2013, ela diz que organização criminosa é um conjunto de 4 pessoas no mínimo, podem ser 5, 10, 100, mas 4 pessoas no mínimo, que se uniram com a finalidade que se uniram de forma organizada, ou seja, estruturada, com divisão de tarefas. É uma organização. Então, a organização tem divisão de tarefas, tem uma estrutura. Legal? Então, o quórum mínimo de 4 pessoas, 4 ou mais pessoas, que se uniram de forma estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, claro, não precisa ter um estatuto da organização criminosa, pode ser informal, que tem por finalidade obter vantagem de alguma natureza, pode ser vantagem política, pode ser vantagem econômica, pode ser uma vantagem de natureza, sei lá, moral, pode, qualquer tipo de vantagem, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então não serve para qualquer crime, só aqueles cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Ou que tenham um caráter transnacional. Então pode até ser que a pena seja menor, mas aí tem que ter um caráter transnacional. Aqueles crimes que a organização visa praticar devem passar por mais de um país, devem ter um caráter transnacional. E aí fixa uma pena para esse crime de organização criminosa, né? A lei trata, no artigo 2º, do crime de organização criminosa, de 3 a 8 anos. Então percebam o seguinte, né? Primeiro, a lei de organização criminosa exige um quórum maior, 4 pessoas, e com qualificações para isso. Estrutura, divisão de tarefas, querer obter vantagem, crimes com pena X, ou seja, ela tem lá requisitos. E a pena desse crime é menor do que a pena da associação criminosa. Então, se a gente entender que quando um grupo de 4 pessoas com divisão de tarefas, querendo obter vantagem, se reúne para traficar drogas, isso vira uma organização criminosa lá na Lei 12.850, a gente vai punir essas pessoas com pena de 3 a 8. Enquanto os 2 perrapados, que sem se organizarem, que sem terem divisão de tarefas, que sem nenhum nível de sofisticação se uniram para traficar, vão ter pena de 3 a 10, ou seja, maior do que a da organização. Então é evidente que nessa análise de comparação entre os dois e de pena dos dois, a gente chega à conclusão de que a associação para o tráfico prevalece sobre a organização criminosa. Então essa é uma conclusão comparativa dos dois. Mas além da conclusão comparativa, também tem uma conclusão técnica. A lei de organização criminosa é uma lei geral. É uma lei geral. Ela trata de forma geral das organizações criminosas. E lei geral só altera lei específica. A lei de drogas é uma lei específica. A lei geral só altera a lei específica quando fizer expressamente. Então eu precisaria que lá na lei geral tivesse tratado expressamente do tráfico, expressamente da questão das drogas. Imagina que lá na organização criminosa tivesse um aumento de pena embaixo dizendo assim: quando se tratar de tráfico de drogas, a pena é aumentada de dobro. Aí a gente estaria dando uma explicação diferente, dizendo que a lei de organização criminosa, ao tratar de uma organização criminosa especificamente para o tráfico, afastou a lei geral. Só que isso não aconteceu. Afastou a lei especial, desculpem, mas isso não aconteceu. Então, a associação para o tráfico prevalece, inclusive, sobre a organização criminosa. Vai ser sempre aqui no artigo 35. O artigo 36 é o financiamento. É importante que a gente entenda que essa pessoa aqui é aquele que só financia. Ele não é traficante, ele não integra o tráfico, ele só financia. Por que é importante entender isso? Porque se ele for um integrante do tráfico, que além de integrar o tráfico, financia o tráfico, ele vai responder por um outro crime. Ele vai responder pelo crime de tráfico, com esse aumento de pena aqui, ó, do artigo 40. O artigo 40 manda aumentar a pena dos crimes todos, com aumento de pena do artigo 40 pelo financiamento. Como é que se diferencia esse aumento de pena do crime de financiamento? Se diferencia esse aumento de pena do crime de financiamento fazendo exatamente essa comparação. Esse aumento de pena é aplicado quando o próprio traficante de drogas se autofinancia. Enquanto o crime de financiamento é um crime praticado externamente, ou seja, é um crime praticado por aquele que não é traficante de drogas,
mas está financiando o tráfico de drogas. Ele não é o traficante de drogas, mas ele está ali financiando o tráfico de drogas. Então é importante entender essa relação entre os dois ali. É importante entender como é que funciona essa relação. Ok, deixa eu voltar lá para o financiamento. Então, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei, é que caracteriza o crime de financiamento. Então, ele vai financiar qualquer um desses crimes aí. De novo, o tráfico de drogas, as modalidades equiparadas e o tráfico de maquinário. E, por incrível que pareça isso, é a maior pena da lei. A pena vai ser de reclusão de 8 a 20 anos, além do pagamento de 1.500 a 400 dias multa. Então, uma pena altíssima para o financiamento, mais alta que a do tráfico de drogas. Talvez o legislador tenha percebido que o verdadeiro traficante é esse, né? Aquele que lucra, aquele que ganha dinheiro com isso. Para fechar os crimes e fazer um comentário final, vamos analisar aqui o 37. O 37 é o crime do informante. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinado à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Esse crime, pessoal, é o crime praticado por aquela pessoa que age apenas como informante. É que nem o financiamento. No financiamento é aquele que age apenas financiando. Esse aqui é aquele que é apenas informante. Ou seja, ele não pode ser traficante e estar na condição de informante. Se ele é traficante, se ele faz parte da associação para o tráfico lá, se ele um dia embala drogas, no outro dia pesa drogas, no outro dia prepara drogas, no outro dia entrega drogas, no outro dia vende drogas, ele não pode, ele é traficante, ele vai responder lá no 33. Então, por mais que um dia ele fique como informante, lá na entrada da comunidade, ou na rua em frente à comunidade e tal, ele, como olheiro lá do tráfico e tal, ele não é mero informante, ele é traficante que um dia presta informação. Aqui não, aqui ele tem que ser só informante. Ele vai colaborar no sentido de ajudar, né, de colaborar, ajudar de alguma forma, auxiliar de alguma forma. Na condição de informante é quem passa informação, pode ser informação da atividade policial, pode ser informação de uma festa que vai ter em tal lugar e que vai ter muitos consumidores de drogas, pode ser informação sobre a fiscalização no aeroporto para que tenha um dia melhor para a entrada das drogas, enfim, qualquer tipo de informação. E ele vai colaborar com quem? Né? Com qualquer traficante? Não. Ele vai colaborar com grupo, organização ou associação. Na verdade, não tem grupo de tráfico, né? Não tem organização de tráfico, o que tem é associação para o tráfico. Então ele vai colaborar com uma associação para o tráfico. Logo, aquele que colabora com o traficante individual pratica fato atípico. Se ele colaborou com o traficante individual, ele não se encaixa nesse dispositivo legal. A pena é infinitamente menor, né, do que a do tráfico, a pena é de 2 a 6 anos, a competência da vara criminal, o procedimento é o procedimento aqui da lei mesmo. Depois tem mais 2 crimes aqui complementares, acho que vocês podem olhar sozinhos. Eu quero comentar um pouco os aumentos de pena, porque eu acho que hoje eles merecem algum comentário. As penas previstas nos artigos 33 a 37, então é para tudo. Para o tráfico inteiro, inclusive privilegiado, para o tráfico de maquinário, para a associação para o tráfico, para o financiador do tráfico, para o informante do tráfico. Ou seja, se aplica em todas essas modalidades. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, um aumento de pena de 1/6 a 2/3, se: inciso 1, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Ou seja, que aquele crime de tráfico passou por mais de um país, ou passará por mais de um país. Pode ser que eu esteja saindo na Ponte da Amizade para o Paraguai com um carro cheio de drogas. Então eu ainda não envolvi o outro país, porque ainda não cheguei lá, mas está caracterizado que há uma transnacionalidade. Isso fica evidente na súmula 607 do STJ. A súmula 607 do STJ, ao tratar desta causa de aumento, diz que não é necessário que o agente saia do território nacional, basta que fique caracterizado que essa era a intenção dele. Então não é necessário que ele cruze
a fronteira, basta que fique caracterizado que essa era a intenção dele. Nessa hipótese, pessoal, de tráfico internacional de drogas, é que a competência será da Justiça Federal. Tem a súmula 522 do STF e o artigo 70 aqui da lei, dizendo que a competência da Justiça Federal em matéria de drogas só ocorre quando o tráfico for com o estrangeiro, quando o tráfico for com o exterior. Portanto, um tráfico de drogas interno, né, ainda que passe por mais de um estado, ainda que tenha essas características, não será julgado na Justiça Federal. Será julgado na Justiça dos Estados. Então, só em matéria de droga, né, não estou olhando pessoa, por exemplo, não estou olhando que foi um delegado federal quem traficou drogas, aí vai para a Justiça Federal por outra razão. Mas em matéria de drogas, a competência da Justiça Federal será apenas para o tráfico com o estrangeiro, para o tráfico internacional. Ok? Muito bem. O inciso 2 traz um aumento de pena para quando o agente se prevalecer de função pública, é um delegado que traficou drogas que ele apreendeu na sua função. Desempenho da missão de educação, um professor que trafica drogas para os seus alunos. Do poder familiar, é o pai que está dividindo maconha com o filho lá naquele oferecimento, lá naquele uso conjunto. Guarda ou vigilância. Então, ele se prevalece desses elementos para realizar o tráfico de drogas. Já o inciso 3, ele também tem uma peculiaridade, né? O inciso 3 é gigantesco, você vai perceber que ele quer punir o tráfico de forma mais severa quando ele for praticado em lugares que têm uma frequência maior de pessoas, ou seja, em lugares que são lugares frequentados por coletividades, por grupos de pessoas maiores, o que, portanto, pode facilitar a prática do tráfico de drogas, torná-lo mais efetivo. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou transportes públicos. Então a gente tem aí uma série de lugares de frequência coletiva, lugares de recintos coletivos, onde o tráfico pode acontecer e assim vai ocorrer um aumento de pena. Aqui, pessoal, é importante fazer dois comentários. O primeiro, quanto ao transporte público. Tem vários julgados no STJ e no STF dizendo que não basta aqui que o agente tenha transportado, por exemplo, as drogas no transporte público. Não é que ele está usando o transporte público como transporte das drogas. Isso é o de menos. É necessário aqui que ele vise o transporte público, ou seja, que ele queira traficar no transporte público. Porque se ele quiser traficar no transporte público, aí esse tráfico vai ganhar relevância nesse sentido. Então não é aqui o mero fato dele estar no transporte público. Se ele pegou o transporte público só para ele ir de um lugar para o outro, isso não aumenta a pena dele. O que aumentaria a pena dele seria ele visar o transporte público. Legal? Então, isso tem que ficar claro. E nas outras hipóteses aqui, dos outros lugares, a jurisprudência também diz que é necessário que tenha uma correlação do tráfico com isso. Se eu estou traficando do lado de uma escola, porque eu marquei de entregar a droga para o meu cliente do lado da escola, coincidentemente, nem sabia que tinha uma escola ali. Ah, você tem 30 gramas de maconha aí para me vender? Tenho. Você pode me entregar ali em Botafogo? Posso. Aí eu vou lá em Botafogo fazer a entrega, ele marcou exatamente no lugar onde tem uma escola do lado. Eu visava a escola? O meu tráfico tinha alguma relação com a escola? Nenhuma. Então não há que se falar no aumento de pena. É necessário que o traficante esteja traficando ali porque ele quer atingir essa coletividade, porque tem uma relação com esse negócio. Está vendendo drogas para os estudantes dessa escola. Aí o aumento de pena vai se justificar. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer outro processo de intimidação difusa ou coletiva. O tráfico armado, né? O tráfico violento, o tráfico que tem ali a violência como um meio para ser realizado. O tráfico, em regra, não é violento. O tráfico, em regra, não tem violência como meio para ser praticado. Então, se o tráfico, em regra, não tem violência como meio para ser praticado, quando ele é praticado com violência, quando ele é praticado com armas, ele sofre esse aumento da pena. 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal.
A mesma lógica do tráfico internacional. No tráfico interestadual, ou entre estados e o Distrito Federal, é necessário que o agente passe a fronteira? Não, basta que fique caracterizado isso. Imagina que eu embarque aqui no aeroporto Santos Dumont com drogas para ir para Brasília, para o Distrito Federal. Aí eu despacho a minha mala, quando ela passa no raio-x, flagram as drogas na mala e eu sou preso em flagrante. Nem saí do Rio de Janeiro, nem entrei na aeronave. Isso caracteriza tráfico interestadual, porque ficou inequívoca a minha intenção de ir para lá. Eu despachei a mala para lá, então está inequívoca a minha intenção de ir para aquele lugar. Súmula 587 do STJ. 607 é para o tráfico internacional, 587 para o tráfico interestadual. Inciso 6. A sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente. A gente tratou aqui do ECA, né, numa outra aula, e vimos que isso gera consequências no ECA. Né? Primeiro, como ele diz que a pena será aumentada quando o tráfico envolver criança ou adolescente, significa dizer que não há a incidência do crime de corrupção de menores. Porque quando um traficante usa um menor no tráfico, trafica junto com um menor, esse traficante responde pelo tráfico com aumento de pena. Então não incide o crime de corrupção de menores nessas hipóteses, legal? Então não há incidência da corrupção de menores numa hipótese como essa. E segundo, o agente financiar ou custear a prática do crime. O agente financiar... desculpem, ainda aqui, né? Aqui é o envolver o tráfico. Agora aqui é o visar atingir. A mesma coisa para o visar atingir. O que é visar atingir? O destinatário do tráfico, o usuário que vai comprar ou que vai receber as drogas, é menor de 18 anos. Eu quero atingir crianças ou adolescentes. E aí isso afasta o 243 do ECA. 243 é aquele crime de fornecer bebida alcoólica ou substância que cause dependência física ou psíquica à criança ou adolescente. Eu vou afastar esses crimes. E aí, afastando esses crimes, o ECA deixa de ser aplicado. Então, quando se tratar de tráfico com menores de 18 anos, não tem corrupção de menores, e quando se tratar de tráfico para menores de 18 anos, não há o 243 do ECA. O 243 fica para outras substâncias que não estejam no rol de drogas da Anvisa, que não estejam na lista de drogas da Anvisa. Já o inciso 7, pessoal, trata do agente que financiar ou custear a prática do crime. A gente já comentou, aqui é necessário fazer aquela relação, né? Se é o próprio traficante quem está se autofinanciando, se caracteriza o tráfico com esse aumento. Agora, se ele é um financiador externo, ele é um cara que está só botando dinheiro no tráfico, ele vai responder pelo crime de financiamento no artigo 36, e aí é evidente que não entra essa causa de aumento de pena, porque isso caracterizaria um bis in idem, né? Então ele responde pelo crime do artigo 36, sem o aumento de pena previsto aqui no inciso 7. Então eu queria encerrar, né, fazendo esses comentários, comentando aí um pouquinho desses outros crimes e dessa causa de aumento de pena. Com isso a gente fecha o nosso módulo. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo carinho. Estou à disposição de vocês até a prova. Então, seja na rede social lá, meu Instagram, professor Felipe Novaes, seja por outro meio de contato qualquer, pelo site do próprio Supremo, lá nas perguntas dos alunos, a gente vai tirando as dúvidas, esclarecendo, trabalhando juntos aí até a prova. Valeu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.